sublinhar 5 pontos sobre os quais eu gostaria de ter a opinião desta Comissão Política. O primeiro é sobre este tempo de mudança que estamos a viver, um tempo que tem sido sentido por nós nesta candidatura com grande expectativa e com grande confiança, no sentido de uma maturidade e de uma vitalidade da democracia portuguesa, alargando-se o espectro das soluções possíveis a outras possibilidades. É uma dimensão que eu afirmei desde o primeiro dia, recordam-se alguns dos que estão aqui presentes, que um dos traços que eu marquei como distintivos desta candidatura era, para além da sua independência, a sua abertura a novas possibilidades, a novas políticas de aliança entre os partidos, para além daqueles que se foram designando como o arco da governação. A votação de ontem no Parlamento confirmou justamente esta possibilidade, transformou esta possibilidade numa realidade e, portanto, importa encará-la com naturalidade, na linha, aliás, que acontece em muitos outros países europeus. Tenho reafirmado muitas vezes, e também em reuniões desta Comissão Política, a minha orientação de ser um Presidente que respeita os partidos e as suas decisões, e sei bem que não é assim em todas as candidaturas, sei bem que nesta matéria outras candidaturas vivem situações de maiores ambiguidades, mas a minha posição tem sido sempre sobre esta matéria clara e inequívoca, tem sido sobre esta matéria sempre sem nenhuma hesitação. E neste sentido, e este é o meu segundo ponto, que obviamente, como tenho afirmado, daria posse a um governo no que resultasse destes acordos de incidência parlamentar, como aqueles que ontem foram assinados pelo Partido Socialista, Bloco de Esquerda, Partido Comunista Português e Partido Ecologista aos Verdes. Nem me parece que haja, salvo melhor opinião, qualquer outra alternativa nos termos da Constituição, tal como eu ouvi dizer e repetir por parte de muitos constitucionalistas, em particular o professor Jorge Miranda e o professor Jorge Reis Novaes, também membros desta Comissão Política, que fui consultando ao longo destas últimas semanas. E nem sequer quero admitir, pela minha parte, a possibilidade do Sr. Presidente da República manter em funções um governo de gestão ou qualquer outro que não respeite estes acordos de maioria parlamentar, pois entraríamos ou poderíamos entrar numa situação grave, numa situação em que o país e o governo estariam sem orçamentos e verdadeiramente sem as condições mínimas para assegurar a governação do país. Mas se esta hipótese, que eu não quero acreditar que venha a concretizar-se, viesse a acontecer, quero dizer também aqui hoje, para que não haja dúvidas, que se for eleito Presidente da República, agirei de imediato no sentido de dar posse a um governo que tenha como suporte uma maioria parlamentar. E também nesta matéria, a minha opinião foi clara, desde o passado dia 4 de outubro, não tendo tido necessidade de corrigir ou de emendar declarações ou de fazer declarações que era preciso esperar para ver o que iria acontecer. Como é evidente, e como também disse ao longo destas semanas, agiria exatamente do mesmo modo se houvesse um acordo de maioria parlamentar envolvendo quaisquer outros partidos políticos, à direita, à esquerda ou ao centro. Tem sido esta a minha matriz e a minha matriz de intervenção, sobre a qual gostaria também de ouvir a opinião desta Comissão Política. O terceiro apontamento, sobre o qual gostaria de vos ouvir, é, na verdade, mais um apelo que tenho feito para que a atual situação política seja ultrapassada sem tensões, sem fraturas, sem radicalizações. É com preocupação que tenho assistido, na rua, nas opiniões, nas arenas políticas, a uma certa dramatização da situação, que pode ser complicada se ela continuar ao longo das próximas semanas. Creio por isso que é preciso desdramatizar e que é preciso ter uma atitude de grande serenidade neste momento, também para a defesa do interesse nacional. Nesse sentido, e no sentido de não deixar que esta situação se arraste por muito tempo, é útil notar, é útil recordarmos todos, que já passaram 5 semanas desde a data das eleições. Este tempo das eleições até ontem, pelo menos, era um tempo necessário para o normal funcionamento da democracia, que necessita de tempo, que tem regras, que tem métodos próprios, mas agora, na minha opinião, não há qualquer razão
que leve a atrasar o processo de constituição de um novo governo. E não seria positivo prolongar, de forma mais ou menos artificial, uma situação de indefinição que poderia acarretar custos internos, do ponto de vista da tensão política, e custos externos, que são, na minha opinião, totalmente desnecessários. Em situações como esta que estamos agora a viver, o Presidente da República tem de ser, acima de tudo, um fator de união entre os portugueses, tem de ser capaz de juntar e não de fraturar, tem de ser um elemento de estabilidade e de confiança. Por isso, parece-me, mas também aqui quero ouvir a vossa opinião, que se exige uma atuação rápida do Sr. Presidente da República para que o novo Governo entre em funções logo possível, sem demoras e sem delongas desnecessárias. O meu quarto ponto é sobre o tempo das eleições presidenciais, tempo que tem vindo a ser reduzido por esta situação política que temos vivido. Ele já havia sido reduzido, em grande parte, pelo atraso na declaração pública de várias candidaturas, adiadas para depois de 4 de outubro, e que procuraram assim, em grande parte, transformar, como eu disse no verão, as presidenciais numa segunda volta das legislativas. É errado se isso acontecer, pois a escolha de um Presidente não pode ser uma espécie de ajuste de contas com a escolha feita livremente pelos portugueses nas eleições legislativas. Aliás, se há uma ilação forte a tirar da atual situação política, é a necessidade de um Presidente de tipo novo, como tenho vindo a reclamar, independente, capaz de dialogar com todos, de respeitar os partidos e de proteger o bem comum em todas as circunstâncias. É esse Presidente que me proponho ser, um Presidente diferente, capaz de fazer a diferença, capaz de agir fora das lógicas partidárias, certamente no respeito pelos partidos, capaz de promover entendimentos e compromissos entre todos.